Olá, minha gente! Esse é o conteúdo do 7º ano, chamado Leitura dos Livros Sagrados, da página 133 e 134. Eu sou a professora Renata e vamos à aula. Existem duas maneiras de leitura interpretativa dos livros sagrados, ou seja, duas formas da gente ler um livro sagrado. Quais são essas formas? Primeiro, a partir de sua literalidade. E, segundo, a partir de seus estudos. Próximo slide, a gente vai ver detalhadamente o que é ler um livro sagrado a partir da literalidade e o que é ler a partir de estudos. Pronto, aqui a gente vai entender melhor o que é a leitura a partir da literalidade. O que é você ler de uma forma literal um texto? É entender que os textos sagrados não possuem nenhum tipo de erro, pois são escrituras inspiradas pelo divino. Então, se eu leio um texto sagrado literalmente, da forma que estiver lá, do jeito que estiver escrito, eu vou acreditar, eu vou ter aquele escrito como sendo a verdade absoluta, sem nenhum tipo de erro, como está escrito aqui. Só que tem um problema. Imagine que a gente está lendo o comecinho lá da Bíblia, por exemplo, no Gênesis, né? Que a gente está lendo aí a história, né? A narrativa da criação da mulher, por exemplo. Então, a partir da costela de Adão, né, Deus criou a mulher. Então, se eu leio esse texto de uma forma literal, eu vou entender que Deus pegou o homem, o colocou para dormir de alguma forma, retirou também de alguma forma a costela, a própria costela de Adão, e a partir daquela costela fez a mulher de alguma forma. Como não está escrito como foi feito isso, a gente entende que é verdade daquela forma que está escrito e ponto final. Mas qual é o problema disso? O problema é o fundamentalismo que acontece quando se lê de uma forma literal qualquer uma escritura. E o que é um fundamentalismo? É quando, se eu sou uma pessoa fundamentalista, ou se um grupo religioso é fundamentalista, é quando acredita na verdade ali inquestionável daquele escrito, por exemplo. Então, a gente tem aqui objetivo, é ano histórico e acredita numa sociedade perfeita. Então, o que significa dizer que os fundamentalistas acreditam na objetividade? É que da forma que foi escrita, daquela forma que está escrito, a realidade apresenta uma representação igual, né? A realidade, o que está escrito, na realidade a gente encontra da mesma forma. O que significa dizer ano histórico? É que não interessa quando foi escrito. Se foi escrito num período onde não existia telescópio ou próprio, né, por exemplo, um microscópio para ver alguma estrutura mínima, né, de um ser, de uma célula, enfim, e se lá na escritura vem dizendo algo que hoje já é comprovadamente, cientificamente comprovado que não era daquela forma, não interessa. Né? Se é ano histórico, o período que foi escrito não interessa, ele é verdadeiro a qualquer tempo histórico. E acreditar também numa sociedade perfeita, né? Daquela forma que está escrito lá no texto sagrado, vai acontecer na realidade daquela mesma forma, como uma sociedade perfeita. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Não existem sociedades perfeitas. Então, esse é o problema de se ler um texto a partir da sua literalidade.
E agora a gente vai ver o que significa dizer ler um texto sagrado a partir dos estudos, de estudos. Então, quando eu leio um texto sagrado a partir dos estudos desse texto, isso quer dizer que eu busco o significado daquele texto, o significado daquela mensagem, e não de forma literal, como a gente já viu. Do jeito que está escrito, a realidade tem que ser da mesma forma. Não, eu vou buscar estudar a história de como nasceu aquele texto, né? O período onde foi escrito, o estudo da composição dos próprios textos, da sua sociedade, né? Da cultura, porque ele foi escrito num período histórico, numa determinada cultura, e isso tudo eu tenho que levar em consideração. Estudar também a língua, o estudo da língua em que os textos foram escritos, e também os estudos do gênero literário daquele texto, porque eles podem aparecer como uma linguagem mitológica, como é no caso, né, que a gente comentou sobre a criação da mulher, né, de Adão e Eva, vem, né, numa linguagem mitológica, uma saga, uma crônica, uma doutrina, um poema, etc. Então, o gênero literário também, se a gente estudá-lo, a gente vai saber o que é aquele texto, né, quais são as características daquele gênero que aparecem ali no texto e que muitas vezes a gente não pode pegar aquele texto e lê-lo como literal, já que tem uma linguagem figurada, né? Uma linguagem que não é objetiva, tá certo? Então, vocês, a partir desses estudos aqui, vão pegar o livro de vocês, essas páginas, né? E vão fazer essa leitura, entendendo melhor um pouquinho, como a gente explicou aqui, e fazer as suas atividades. Beijo, obrigada por assistir a aula e até a próxima.